Então vamos começar. Então isso aqui é mais fazendo parte da preparação para vocês para escrever o TCC, né? Vocês já estão passando etapa por etapa, já estão várias reuniões, já até apresentaram o trabalho. Então, na verdade, essa aula, lógico, que quem sou eu para querer ensinar vocês a ler e a interpretar artigo científico? É só para ver teoricamente como é que deve ser feito um artigo, porque quem sabe ler e quem sabe interpretar, sabe, obviamente, fazer um artigo científico. Então, é mais para a gente ver passo a passo, que quanto mais correto o artigo científico for escrito, melhor e mais rápido ele vai ser aceito na revista. Então, é só para falar para vocês, do ponto de vista didático, né, como deve ser lido, interpretado e até feito, vamos dizer assim, um artigo científico. A gente sabe que hoje em dia a gente precisa, né, a nossa área médica a gente precisa de atualização constantemente, né, todo dia, sei lá, nós temos mais de 10.000 revistas científicas, médicas que a gente pode fazer uso dela. E hoje é fácil, né? Não precisa falar de falta de tempo. O celular na nossa mão, a gente tem acesso a qualquer produção científica que a gente tem interesse. Também na nossa área é bom a gente conhecer, né, a metodologia da pesquisa científica, né, e os princípios da redação, da escrita de um artigo científico propriamente dito. Então, até a Unesco já se preocupava com isso, né? Que qual é a finalidade? Por que de artigo científico? O artigo científico ele tem que ser feito para comunicar os resultados da pesquisa, para isso que ele é feito. A ideias, debates, de uma maneira bem clara, concisa e fidedigna. E, obviamente, o mais breve possível. Assim que seu trabalho for finalizado, você deve publicar. Não deve guardar ele no armário, né? Porque o mundo espera a sua pesquisa, vamos dizer assim. Então, ela é necessária para a gente conhecer a realidade, adquirir conhecimento, né? Fazer descoberta. É para isso que são feitos os artigos científicos na realidade. O próprio Pasteur já falava, a ciência é a alma da prosperidade das nações e a fonte de vida de todo o progresso. Então, triste daquela nação que não tem ciência na base, né, para o desenvolvimento do seu país, vamos dizer assim, do ponto de vista prático. Então, muitas vezes a gente só pensa que existe um tipo de artigo. Na verdade, são vários tipos de artigo, vários tipos de publicações. Então, as publicações são divididas em primárias, secundárias e terciárias. A primária são aquelas básicas, aquela que a gente vê no dia a dia, são os artigos originais, inéditos, os relatórios breves, uma comunicação curta, casos clínicos, isso são os artigos primários. Os secundários são aquilo que já foi publicado previamente e está sendo revisto. São as revisões sistemáticas, orientações clínicas, as meta-análises, artigo orientando metodologia de pesquisa, uma carta ao editor é considerado um artigo científico, e nós temos as terciárias, que é aquela que estava sendo muito feita antigamente nos TCC do Biocor, que era escrever sobre um determinado tema, onde a gente aos pouquinhos foi mudando a ideia de mostrando os casos nossos do Biocor, mostrando a nossa cara, e não fazer simplesmente revisão sobre um determinado tema. Então, as revisões narrativas, os editoriais e cartas científicas são consideradas publicações terciárias. A gente vai falar mais assim para você. Editorial também é um artigo científico, quer dizer, um editor da revista, ou quem faz parte do membro editorial, pode escrever alguma coisa a respeito de um determinado tema. Nós vamos falar isso aqui para você. Então, artigo de revisão, análise, então, tudo isso é considerado artigo científico. Além disso, as diretrizes, descrição de programas também são considerados artigos científicos. Metade da PubMed, basicamente, são os artigos originais. As outras coisas são isso tudo que eu falei aqui para vocês. Por exemplo, editorial é isso aqui. Um editor de uma determinada revista, ele pega um tema da atualidade e começa a questionar ou escrever algo nesse sentido. Por exemplo, em 2021, o Covid estava na moda, o editor da revista escreveu um determinado questionamento a respeito do Covid-19, vamos dizer assim. Carta ao editor. O que é carta ao editor? Carta ao editor, você já sabe, é um artigo que saiu, alguém leu, teve algum questionamento, ou não estava de acordo, ou quer acrescentar algo, escreve ao editor a respeito daquele artigo. Então, geralmente, a carta ao editor começa sempre assim, eu li com grande interesse o artigo, parará, 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 mas eu tenho algumas considerações a fazer. Então, toda a carta ao editor tem uma resposta do autor original,
né, e pode ter direito a uma réplica e uma tréplica. Então, isso é que chama carta ao editor, que vale, né, no seu currículo como um artigo científico. Por exemplo, saiu esse artigo do Nature recente sobre cloroquina. Eu li o artigo, achei cheio de falhas, vamos dizer assim, e escrevi uma carta, né, para o editor da Nature. Fernando Luiz, mesma coisa, li com grande interesse, você escreve, né, aquilo que você achou no seu artigo, se está de acordo ou não. Essa carta pode ser aceita e publicada, ou essa carta pode ser rejeitada pelo editor. Se ela for aceita, ela é considerada um artigo científico publicado. Os artigos de revisões, o próprio nome já fala, né? Artigo de revisão sobre um determinado tema, né? Você já lê isso com mais frequência. Os artigos que a gente mais lê são aqueles os artigos originais, que pode ser tanto quantitativo, em termos de quantidade, qualitativo, ou pode ser misto, como o próprio nome fala. O que é um artigo original? É aquele que a gente lê, um artigo publicado num jornal científico. O próprio nome já fala. Os resultados nunca foram publicados. E também o artigo original pode ser uma revisão, igual nós falamos. Qual é a característica de um artigo original? Ele tem que ser curto, ao mesmo tempo detalhado e ao mesmo tempo completo sobre determinado assunto. Uma linguagem acessível. Você vê que às vezes tem gente que é leigo e precisa ler um artigo científico, vamos dizer assim, um advogado, vamos dizer, ele tem uma leitura acessível a todo mundo, mesmo que não seja da área médica. E tem que lembrar que ele tem que ser replicado, né, pelo leitor. Quem lê o seu artigo científico, se ele fizer a mesma coisa, ele vai achar os mesmos resultados. E tem que ter organização específica. Nós vamos falar aqui para você, permitindo um acesso fácil a toda informação. Então, essas são as características básicas de todo o artigo original. Ele deve coletar dados, né, para responder especificamente à questão que você está procurando ou ao objetivo do trabalho. Então, esse é a característica básica de um artigo original, né? Tipo esse aqui. Faz a introdução, o método que foi utilizado, né, os resultados, o que ele encontrou e as conclusões ao longo do artigo. Então, isso é considerado um artigo original. O artigo secundário é aqueles, revisão da literatura ou análise secundária, né, ou análise secundária. Mesma coisa, introdução, método, resultado, conclusões, vai dando o que é que foi feito no artigo à medida que ele vai sendo desenvolvido, vamos dizer assim. A gente fala muito em revisão sistemática, mas a revisão sistemática é totalmente diferente de uma revisão narrativa. Revisão narrativa é você pegar um tema, pegar todos os trabalhos que você encontrar na literatura e escrever sobre aquele tema. Revisão sistemática não tem nada a ver com isso. Revisão sistemática, a primeira coisa que você faz é você define uma pergunta que você quer responder. A estratégia de busca é totalmente diferente e mais ampla, né? A seleção de estudos também tem que ser mais rígida. A avaliação da qualidade metodológica, né? Quais os métodos que foram utilizados para você considerar aqueles artigos de boa qualidade. E você tem que fazer um registro de protocolo, né? Nos Estados Unidos tem uma área específica que você registra todas as revisões temáticas que você faz. Dá muito trabalho, é muito difícil, mas hoje em dia é o que está se escolhendo como número 1 em termos de evidência científica. E a meta-análise? A meta-análise nada mais é, né, do que um trabalho estatístico dos achados dos trabalhos científicos. Então, pode ter uma revisão sistemática com ou sem meta-análise, que eu vou mostrar a vocês. Por exemplo, esse trabalho que a gente fez no departamento de coluna. Cortar um europeu, um cara lá da Barcelona, ele cortava o filo terminal para tratar de Arnaud de Chiari. Aí saiu até no Fantástico sobre isso, todo mundo que tinha Chiari queria ir para Barcelona, falava protocolo de Barcelona. Isso foi virando um inferno, porque custava grana. E o Ministério da Saúde questionou a SBN por que só lá em Barcelona fazia isso. Então, nós fomos na literatura e fizemos um trabalho científico a respeito, uma revisão sistemática sobre a secção do filo terminal, né, eu e o departamento de coluna da sociedade. Mas uma coisa, nós fomos atrás de quantos trabalhos existia, então nós encontramos só 2, que foi o único, os 2 trabalhos, que era do próprio autor que fazia essa secção, e nós concluímos que não valia a pena fazer esse tipo de procedimento.
Outros que nós fizemos, né? Monitorização interoperatória, revisões temáticas. Aqui já é uma meta-análise. Então, o protocolo é o mesmo, né? Só que você vai ter que colocar a sua análise estatística, a pesquisa é a mesma. Então, a meta-análise é a demonstração estatística dos resultados que você teve. É um pouquinho mais complexa, vamos dizer assim. Então, voltando agora no assunto original do artigo, que nós vamos falar sobre isso agora. Então, como é que se divide um artigo científico? Então, nós vamos mostrar aqui, a partir de 85, os artigos originais foram divididos assim, chama aqui uma condição para a gente aprender, que chama de INRAD. Então, todo artigo tem que ter uma introdução, letra I, ele tem que ter um método, ele tem que ter o resultado e discussão. Então, a grosso modo, todo artigo original tem que ter essa estrutura. Isso aqui foi um trabalho de um colega nosso de Brasília, que ele pegou todos os trabalhos desde 1935, e a partir de 85, a estrutura de todos os trabalhos originais foi baseada naquele protocolo INRAD. Eles são separados, obviamente, a introdução, método, resultado e diagnóstico. Cada seção deve conter só um certo número de informação. Você não deve poluir a introdução, nem método, nem resultado. Tem que ser específico. Colocar apenas estas informações. As informações de cada seção, da introdução, do método, devem ser arrumadas de uma forma lógica, para ser uma leitura gostosa de ser feita. Eles são separados, eles são autônomos, obviamente, mas as seções têm que ser coerentes entre elas. Apesar de elas serem autônomas, a introdução, né, tem que estar de acordo com a discussão, o método tem que estar de acordo com o resultado. Então, apesar de elas serem autônomas, elas interagem entre si. Não deve ter redundância, então a gente deve evitar o que você escreveu na introdução, repetir na discussão. Então, quanto melhor você fizer a introdução, a sua discussão vai ser mais enxuta. Não deve ter surpresa, igual às vezes a gente vê em alguns TCC. Você vai lá no resultado, por exemplo, ele fez uma pesquisa de infarto agudo do miocárdio e lá ele responde hérnia de disco lombar. Não tem nada a ver, então ele só pode responder nos seus resultados o que foi feito no método. Então, eu não posso achar surpresa nos resultados se eu não escrevi isso lá no método. Então, tem que ser claro, muito rigoroso, objetivo e rápido, conciso. Não escrever muito, tem que ser mais objetivo, igual os americanos. Os franceses é que gostam muito de falar, os americanos são mais objetivos. Cada parte, obviamente, tem o seu questionamento. Então, a introdução é assim, por que eu estou questionando isso? Isso faz parte da sua introdução. Método. Como é que eu vou responder a esse meu questionamento? Então, você vai escrever como você vai responder aquilo que você questionou na sua introdução. Os resultados, você vai colocar apenas o que você encontrou. Resultado não é lugar para discussão, para método, nem para introdução. Resultado deve ser apenas resultado. Então, deve ser o método é a sua receita, o resultado é o que você encontrou aqui. Não tem espaço para mais nada. E a discussão, quanto mais enxuta você fizer, melhor. Então, se você fizer uma introdução melhor, né, com uma introdução mais ampla na literatura, a sua discussão vai se limitar apenas a discutir o que você achou e a literatura. Você não vai voltar novamente na introdução. Então, você vê que cada etapa tem o seu questionamento a respeito de cada estrutura do seu artigo científico. Introduzir o porquê, método, como vou responder, resultado, o que é que eu achei, e a discussão, qual é o sentido que eu vou dar a esse meu achado. Então, você já sabe mais do que todo mundo, a base de todo artigo científico, quando você pega, obviamente, ele tem que ter um título, né? Os autores, né? Aonde a escola ou hospital que ele pertence, o resumo, né? A gente vai falar para você, pode ser estruturado, né? Ele subdivide, ou ele pode ser contínuo, escrito sem estar subdividido, igual esse autor fez nessa revista. E as palavras-chave, lembrando que as palavras-chave são importantíssimas. Quando a pessoa for procurar um assunto sobre isso, se o seu artigo não for escolhido bem as palavras-chave, ele vai ser difícil de encontrar. Então, isso, você já sabe, é a frente de todo artigo científico. Estou aqui só para mostrar para vocês. Estou ouvindo a aula. Estou ouvindo a aula. Carolina, o que é um artigo que tem um resumo estruturado? Ó, ele divide, introduz,
ele escreve método, ele coloca resultado, e ele coloca a conclusão, diferente do não estruturado que ele vai escrevendo, ó, sem subdividir. Então, tem revista que pede estruturado, tem revista que pede não estruturado. Então, na hora que a gente vai escrever o artigo, deve olhar as orientações que a revista dá para você. Então, vamos começar? Teve alguma dúvida, gente? Então, achei interessante assim, falar cada coisa e no final de cada coisa a gente vai questionar. Podemos começar agora sobre introdução. Igual eu falei, a introdução de artigo. O que é que toda introdução de artigo vai ter que dar para a gente? Ela vai ter que dar a informação sobre aquele tema, inicialmente. Vai ter que demonstrar a hipótese dos autores e, no final de toda a introdução, tem que estar escrito isso, o objetivo do trabalho que eu estou fazendo. Então, a introdução é isso. Eu forneço a informação sobre aquele tema, descrevo algo sobre ele, demonstro a minha hipótese e, no final da introdução, eu falo o objetivo desse meu trabalho, que é esse daqui. Quando for publicado o último trabalho a esse respeito, você tem que saber, antes de escrever qualquer artigo, quem foi atribuído. São sempre os mesmos que escrevem sobre o mesmo tema. Ele é importante. Como se apresenta no contexto global isso que eu quero falar. Então, antes de fazer qualquer artigo, você tem que fazer sempre esses questionamentos para saber se você não está repetindo coisas que já foram feitas várias vezes. Então, a introdução é isso, é qual a hipótese e o meu objetivo. E qual é o meio que eu vou responder a esse questionamento. Então, toda introdução tem que ter isso aqui. Então, de modo geral, a gente começa assim, as questões do estudo que guiaram esse trabalho foram... Então, é como uma redação de vestibular. Então, você começa, basicamente, com esse tipo de introdução. Tipo esse aqui, ele dá um artigo, né? Degeneração cefálica precoce quando eu faço artrodese lombar. Está aqui o título do artigo e está aqui a minha introdução. Ele fala sobre o tema específico, né? Vantagem e desvantagem, olha. E no finalzinho sempre, olha, o objetivo desse trabalho foi... Então, sempre no final de toda a introdução tem que ter o seu objetivo do trabalho que você está fazendo. Então, ele fez uma pequena introdução, mas ele seguiu passo a passo daquilo que eu falei. Olha, tá vendo? Igual esse artigo, a mesma coisa, ele contextualiza o tema, ele dá uma introdução, nos últimos anos, o que é que tem acontecido, a evidência demonstra, né? Em contraste com outros artigos. Então, o objetivo desse estudo é, então, sempre no final de toda introdução, tem que ter o objetivo do seu artigo científico. Está claro aí? Alguma dúvida, gente? Se vocês estão participando pouco, pode perguntar. Continuamos? Continuamos. Dúvida não, Bora. né? Depois a gente fala mais, então. Objetivo. O objetivo é clássico. Então, tem 3 tipos de objetivos. Você pode descrever, você pode fazer com que compreender e você pode avaliar. Então, depende do estudo que você quer fazer. Um estudo descritivo, né? Você vai descrever, o próprio nome já fala. São aqueles trabalhos transversal, longitudinal. Você vai perguntar qual é o estado dessa população. Então, isso é um estudo descritivo, né? Ele fala informação sobre a história natural daquela doença. Esse é um estudo descritivo, né? Então, aquele transversal, que é como se fosse uma fotografia, e longitudinal, que é como se fosse uma evolução do tempo, como se fosse um filme, vamos dizer assim. Vamos sair, né? Os estudos explicativos. Obviamente, aquele que vai compreender. Então, ele pergunta, quais são as determinantes de saúde? É aquele estudo clássico. O paciente foi exposto a uma determinada coisa, não exposto, e os casos controle. Aquele fumante, não fumante, aquele clássico comparação, né, que você já sempre vê em artigo científico, e não exposto, caso controle, paciente com câncer, paciente sem câncer, né? Risco relativo e odds rate é a mesma coisa. Então, são os estudos explicativos. Os estudos intervencionistas é o que vocês fazem muito aí no Biocor, né? Eu achei já, né? Antibiótico, e etc. Então, são os estudos que vai avaliar uma cirurgia, um procedimento, ou mesmo um tipo de tratamento. Achei, né, já? E você vai fazer esse questionamento, né? As intervenções que eu fiz foram eficazes, sim ou não? Então, esses são os famosos que vocês podem fazer também, os estudos de controles randomizados. Então, isso é fácil. Você pergunta, os randomizados, grupo tratado, não tratado, você segue e você compara. Isso é o clássico controle intervencionista randomizado. Mas como é que eu sei que tipo de estudo é esse? Então, você faz a pergunta. O pesquisador fez intervenção? Sim. Então, deve ser um estudo controlado randomizado.
Não, ele não fez nenhuma intervenção. Ele foi seguido ao longo do tempo? Sim. Então, deve ser um estudo exposto ou não exposto. Não. O paciente foi selecionado de acordo com a sequência? Sim. Deve ser um estudo caso-controle. Se não, é estudo transversal. Isso aí vocês já olharam isso muito na parte estatística com o Braulio. Hoje em dia, a gente já sabe, né? A revisão sistemática é o topo de linha em nível de evidência. É difícil de fazer, mas se vocês quiserem, um dia a gente pode falar sobre isso, que é um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim. Metodologia. Está aqui a receita de bolo mais importante que eu acho, né, em todo o artigo científico. É o que você está fazendo e o que você quer mostrar para a gente que aquilo tem a sua utilidade. É a metodologia, material e métodos. Então, o que é isso? Ele reflete o protocolo da sua pesquisa. Em método, não tem espaço para você colocar resultado. A gente vê muito nos TCC, né? Coloca já o resultado em método. No método não tem espaço para resultado. Quando você for acabar a metodologia, você tem que reproduzir o seu trabalho. Quer dizer, você deu uma receita de bolo, outra pessoa que fizer igual, o seu trabalho vai ser reprodutivo. E você tem também verificar, um trabalho mais rigoroso, vamos dizer assim, uma validade interna do seu próprio serviço, ou outras pessoas externamente podem avaliar e comprovar aquilo que você fez. Então, aquilo que eu falo, receita de bolo é um método. Então, se uma receita de bolo deve ser reprodutivo em qualquer lugar, aqui em Aracaju, em Sabará. Então, se você faz aqui, outro cientista vai encontrar os mesmos achados que você achou, obviamente. Isso dá credibilidade à pesquisa. Então, tem muitas vezes alguns artigos científicos que você vai que eles não são reprodutíveis, então ele pede muito a sua credibilidade. Aquilo que eu falei, acho que foi na aula que Fernanda falou. Então, todo método, ele subdivide nisso aqui que a gente fala. É uma condição mnemônica para a gente memorizar. É uma sequência lógica de todo método. Então, isso tudo em inglês, né? SPLICA. Então, todo método começa com o tipo do estudo, o desenho do estudo. Aí, na sequência, você fala que tipo de paciente eu estou fazendo nesse estudo. É a população. O L é onde é que foi feito esse estudo. O I é qual a intervenção que eu estou fazendo. Isso tudo você vai escrevendo numa cronologia. O C é quais foram os critérios que eu usei, principal, secundário. E o A é qual a análise que eu vou utilizar. Então, o método, a grosso modo, tem que seguir essa sequência lógica. Às vezes a gente vê no TCC, começando o método, esse trabalho foi autorizado pelo Comitê de Ética. Não começa o método nesse sentido. O Comitê de Ética pode colocar no final da metodologia. Então, normalmente, a metodologia, a cronologia, é essa que tem que ser seguida. Tipo esse trabalho, tá vendo? Material e métodos. Como é que foi feito o desenho? É de janeiro de 2001 a março de 2003. Qual a população que eu estudei? Pacientes com espondilistese isquiodegenerativa. Onde é que foi feito? Na Universidade de Shandong, na China. E qual a intervenção que eu fiz? Eu coloquei parafuso ou não coloquei parafuso? Então, olha a sequência lógica. Depois ele vem, quais são os critérios de julgamento? Eu usei critério escala de ODI, eu usei escala de VAS. E qual é a análise final? As análises que eu quis olhar foi isso aí. Meu item, né? Análise estatística, aí no final do método você pode também colocar a parte do comitê de ética. Então, essa é a cronologia que deve ser usada para você descrever a sua metodologia. Então, os métodos é aquele que você permite avaliar. Às vezes, pode acrescentar o tempo de segmento, de evolução que você fez o seu estudo, né? A hipótese do estudo com o cálculo do tamanho da amostra, você já pode colocar isso também no método. Os métodos estatísticos, né, no final você coloca, e até as considerações éticas. Isso geralmente a gente pode colocar no final da metodologia. Nunca coloca no início, na primeira frase, igual às vezes a gente pode observar. Então, o método se coloca quando é que foi feito, onde é que foi feito, né, e como os autores coletaram seus dados. Metodologia é isso. A maneira como os dados foram analisados, e você vai descrever o estudo em uma maneira de ser reproduzida. Então, isso é que chama metodologia. Método tem que ter tudo isso. Quando, onde e como eu coletei esse dado. A maneira que eu coletei, e você vai descrever o estudo da maneira que deve ser reproduzida. Aí, agora, os erros que podem acontecer. Então, tem dois tipos de erros. Os erros sistemáticos, que acontecem no método, e os erros aleatórios, que a gente vai ver que acontecem nos resultados. Então, os métodos é aquilo que a gente fala, né? Erros que a gente fala, bias ou viés, e são os erros sistemáticos. Aí são
Aí você vai olhar, foi randomizado ou não? A randomização foi bem feita ou mal feita? O duplo cego existiu ou não? Quais foram os viés de observação? É o mesmo autor que está olhando os resultados da sua pesquisa? Então, já tem um viés básico de observação. Ele é tendencioso, sim ou não? Então, isso, basicamente, são os erros sistemáticos que podem acontecer na sua metodologia, que o editor da revista vai criticar, se por acaso eles existirem. Além disso, tem o viés de informação, má classificação do seu trabalho, a seleção dos pacientes, a antecipação diagnóstica e fenômeno de migração. Você começa um paciente que estava usando tratamento clínico, você migra ele para estente sem um critério adequado. Então, isso também é chamado de um viés de fenômeno de migração que a gente fala. Resultado. Estou na sequência, vocês têm que parar, viu, gente? Ou para no final? Para no final, né? É muita coisa, né? Turma, estão por aí? Estou aqui, doutor Fernandes. Os Aqui resultados, também. o que é que tem que escrever nos resultados? O resultado deve escrever todos os resultados e nada mais. Não tem espaço para mais nada a não ser o resultado que você encontrou. Resultado não tem referência, resultado não tem discussão, resultado é resultado. Você pode fazer um texto completo, escrever, ou você pode colocar tabelas e figuras para ficar mais fácil. Se você colocar tabela e figura, não precisa descrever toda aquela tabela. A tabela ou figura tem que ser autoexplicativa, bem organizado, né? Descrever a população que você estudou, um diagrama de fluxo, né? Responder aquele questionamento que você foi feito, tanto os primários como os secundários, e você pode também analisar os subgrupos, que se o seu trabalho científico tiver, vamos dizer assim. Então, resultado, você não descreve nada de método. Resultado é o achado que você encontrou, ponto. Você não pode fazer interpretação. Eu acho que esses pacientes, encontrei mais isso, mais aquilo. Não. A interpretação vai ser feita na discussão. Resultado é resultado que você encontrou. E você também não vai descrever o que é o significado do seu resultado, nada disso. Você apenas escreve o que você encontrou, mas somente você não interpreta nessa parte, você vai interpretar na sua discussão. Deixa eu ver aqui, ó. Resultado total de 50 pacientes, 124 clínico, 30 anos, tarará, você vai encontrar aquilo que você fez, ou escrito ou em uma tabela, igual aí colocou. Resultado, aceita a tabela. Agora, depois que você faz uma tabela dessa, você não pode escrever toda ela, você só vai tirar alguns pontos específicos que chamem mais atenção. Então, se você colocou uma tabela como resultado, ela é autoexplicativa, vamos dizer assim. Isso aqui vocês já olharam com o Braulio, né? Nos resultados você vai colocar o significado estatístico, né? Maior ou menor do que 0,05, que tem um poder. Lembrando que quanto maior a amostra, menor é o P. Por isso que as revisões sistemáticas, como tem muitos artigos científicos e a amostra é maior, o P é menor e tem muito mais valor significativos, vamos dizer assim. Então, isso é o resultado. Apenas isso e nada mais. Nos resultados que a gente encontra os erros aleatórios, aquilo que o Braulio muito insiste com a gente, significância estatística, o seu intervalo de confiança, seus resultados foram encontrados através de comparações. Então, esses são os principais erros aleatórios que a gente vê nos trabalhos científicos. Por exemplo, seria um trabalho clássico da neurocirurgia, né, que usava corticoide em altas doses, e todo mundo começou a usar à direita e à esquerda. Aí começaram os trabalhos discutindo sobre esse trabalho. Vale a pena? Esse trabalho foi bem feito ou não? Aí começaram a surgir as críticas. O grupo controle era muito fraco, o placebo, antes de 8 horas, não piorou em relação ao grupo que usou. Então, você vê que o trabalho não foi totalmente bem estruturado. E as críticas vieram. A randomização foi desproporcional, um mínimo déficit com sem déficit. Então, o trabalho saiu e não foi analisado previamente, e depois ele foi criticado, e você vê que hoje a meticortem não é mais usado no trauma. Esse é o resultado. E o que é que eu faço na discussão? Na discussão, só tem espaço para você fazer 4 objetivos. Primeiro, falar se os seus objetivos que você colocou lá na introdução foram alcançados. Segundo objetivo, fazer um julgamento crítico sobre o seu próprio trabalho. Terceiro objetivo, colocar a perspectiva, retirar as implicações, comparar os resultados obtidos com o da literatura, explicar as diferenças e originalidade do seu estudo. E o quarto objetivo é, no final da discussão, você fornece uma conclusão
uma adequação com os resultados do seu estudo e faz uma análise crítica e estado de conhecimento. Isso é que você coloca na discussão. Então, são 4 tópicos que você vai ter que responder, né? E você nada mais é do que a interpretação dos resultados que você achou e a implicação daquele estudo com relação à literatura, vamos dizer assim, está aqui a discussão de um trabalho científico. Então, como é que ela é subdividida? Toda discussão, a introdução. O meu objetivo foi alcançado, então. Os achados encontrados nesse estudo de balanço espino PEV, tarará, tarará, ele coloca aqui. O julgamento crítico. Julgamento crítico. O balanço pélvico não afetou a taxa de paciente. Ele vai explicar a originalidade do estudo. Esse estudo, originalmente, de Lordose Dombar, é comparado com o ideal. Depois ele compara com a literatura, você vê uma sequência lógica. Depois ele faz uma análise crítica. A limitação desse estudo é porque tem um número pequeno de pacientes, né? Tarará, tarará, você vê que ele faz. Se você fizer uma análise crítica e falar, entre aspas, os defeitos do seu trabalho, na sequência você pode falar bem depois. Esse trabalho tem um número pequeno de pacientes, mas são pacientes de patologia pouco frequente. Então, você faz uma análise crítica, porque se não tiver isso aqui, o editor não aceita o seu trabalho. E depois, no final, você fala em que pé e que está aquela patologia que você está estudando em relação à literatura atual. O que é que o mundo está fazendo? Meu trabalho ajudou, futuros trabalhos têm que ser feitos, randomizado, prospectivo. Então, está vendo? É uma sequência lógica, toda discussão tem que ter isso daqui. E a minha conclusão? O que é que eu tenho que ter na minha conclusão? A minha conclusão é a conclusão, obviamente, geral do artigo. Você só pode concluir aquilo que você perguntou no início. Então, se você tem 5 objetivos para você responder, a conclusão, você tem que ter 5 conclusões. Se você fez um objetivo, você vai ter uma conclusão, né? Então, você vai dar a conclusão daquilo que você fez, ideias para futuro estudo, o que ainda está desconhecido e ainda lacunas existentes a respeito do tema. Então, de um modo geral, a gente evita porcentagem, proporção, né? Você não pode colocar resultado em conclusão. Conclusão é simplesmente conclusão. Igual esse artigo aqui é. Logo um termo de resultado em tratamento microcirúrgico para estenose do canal lombar. Esse é o artigo do trabalho, né? A conclusão foi essa. A cirurgia, microcirurgia, é uma técnica boa, você vê, uma conclusão pura e simples. Ele fez uma pergunta, ele respondeu um questionamento. A grosso modo, a conclusão tem que ser prática, tem que responder aquele seu objetivo. Método, a resposta está nos resultados. Objetivo, a resposta está na conclusão. Então, uma coisa tem que casar com outra. Lembrando que os trabalhos, se tiver financiamento, eles têm que ter escrito. Esse trabalho foi financiado por fulano de tal, etc, etc. E você tem que colocar conflito ou não de interesse. Infelizmente, isso, hoje em dia, ainda acontece, os resultados são bons, dependendo do conflito de interesse que o autor tem com aquela matéria, vamos dizer assim. Por exemplo, mais uma vez, sobre metilprednisolona. Esse autor aqui, ele era consultor técnico da Johnson. Então, só ele, praticamente, que falava sobre metilprednisolona. Aí você viu que depois os trabalhos foram avaliados e tinha vários erros acadêmicos, vamos dizer assim. Esse aqui foi mais grave. Artroplastia, prótese de disco cervical. O conflito de interesse influenciou dos resultados clínicos, você viu, um negócio sério, né? Você viu, o cara tinha conflito de interesse, então ele concluiu, na revisão desse artigo, que todos os médicos que tinham conflito de interesse, trabalhavam para a companhia, os resultados clínicos deles eram melhores do que aqueles que não tinham conflito de interesse. Então, isso aqui é muito grave. Quer dizer, o cara levou em consideração o conflito de interesse para maquiar um resultado clínico. Isso é muito grave, a gente deve evitar. Então, o que é que torna um artigo científico interessante para a gente ler? O título, um resumo estruturado, uma hipótese clara e concisa, material e métodos bem simples, claros e ordenados, os resultados autoexplicativos, uma discussão muito chamativa, coerência. Perguntei, achei, discuti. E você tem que ter uma congruência metodológica. Então, se o artigo científico tiver tudo isso aqui, ele te atrai, ele te chama a atenção. Porque hoje em dia a oferta de artigo são inúmeras, né? Então, eu já pego o artigo, já vou o título, né? Já vou direto para o resumo, olho a hipótese dela e vou nessa sequência lógica.
Então, se o artigo tiver isso aqui numa forma bem estruturada, eu acho ele interessante, eu vou lá e dou uma lidinha nesse artigo. Então, o que é que a gente faz rapidamente no artigo, né? Você tem interesse naquele artigo, sim ou não? Eu procuro sempre os pontos essenciais que eu quero ver naquele artigo da minha prática, né? Então, eu leio o título, né? Eu vou direto no objetivo, vejo o desenho do estudo, igual eu falei, vejo a população estudada e vou para o resumo. Mas isso não tem uma receita de bolo, cada qual faz na sua cronologia, vamos dizer assim, ou no seu dia a dia. Mas, de modo geral, eu faço assim, ó. Eu vou nos pontos, título, objetivo, desenho, população e resumo. Então, isso é que eu falo para saber se o artigo me interessa ou não, vamos dizer assim. Tem várias gente, também tem vários tipos de uma leitura rápida de um artigo. Tem gente que vai direto na discussão e conclusão. Tem gente que vai introdução, resultado do método. Tem gente que vai introdução, vai na discussão, resultado do método, referência. Então, depende de cada um, vocês vão fazer a sua receita de bolo com a experiência de vocês. Mas o mais importante é isso, não ler resumo. Ler o título, resumo e conclusões, pode trazer, o resumo apenas pode trazer resultados desastrosos. Você tem que saber o que é melhor para você. Seja um pouquinho flexível. Resumo inteiramente sozinho não é. Obviamente, isso é um trabalho interessante que ele via. Quem lê mais o artigo como um todo, capta muito mais do que quem vê apenas o objetivo, né? Isso é lógico para todo mundo. E depois dos questionamentos, quando você lê o artigo, você vai se questionar. Esse artigo me respondeu a tudo que eu estou querendo? A pesquisa, os métodos, ele trouxe soluções, esse estudo é útil, então você vai lendo o artigo e vai questionando tudo sobre isso. Ele pode ser reproduzido, se ele for positivo em todos esses questionamentos, então em princípio, é o artigo que você deve ler e deve usar na sua prática diária, praticamente dito. Tem artigo interessante, e foi publicado. Uso de paraquedas previne morte, sim ou não? Um estudo controle randomizado, e o cara fez, uma seleção de estudo randomizado, né? Conclusão, o parafuso, o paraquedas é efetivo para evitar morte. Outro artigo de paraquedas previne morte em trauma maior, quando alguém pula do avião. Isso foi uma pergunta que ele fez. Usando o parafuso, eu previno morte quando pula do avião, randomizado, controle, duplo cego, na Califórnia. Um artigo interessante, ele randomizou certinho, usava ou não paraquedas quando pulava de avião, né? Os resultados, o paraquedas não reduziu a morte. 0 de morte para quem pula de paraquedas, 0 de morte para quem pula sem paraquedas. Quer dizer, você olha só esse objetivo, ou esse resultado, com essa conclusão, você fala, interessante, esse negócio está completamente errado. A conclusão, o paraquedas não reduz a queda. Então, quem olha só o resumo do trabalho sai com a conclusão totalmente errada. Então, tem que ler o trabalho por completo. Na verdade, onde é que eles pulavam de paraquedas do avião? Obviamente, com ou sem paraquedas, né? Então, se você não lesse a metodologia, fosse só na conclusão e no título, você traria conclusões totalmente diferentes daquilo que, teoricamente, você deveria achar. Então, não leia resuminho, não leia conclusão isolada, se puder, leia o artigo como um todo. E todo artigo bom tem que ser isso aqui, né? Os resultados foram válidos, né? Nós alcançamos os resultados de uma maneira precisa, eu posso aplicar esse resultado? Outros autores, se fizer o que eu fiz, vai encontrar os mesmos resultados? Então, isso são o que chamam os critérios de credibilidade de um bom artigo científico, além disso, todos esses critérios. Obviamente, né, o desenho do estudo é principal. Como é que foi feito esse meu desenho? É um estudo prospectivo, é um estudo randomizado, é um estudo retrospectivo, é um estudo coorte-controle. Então, você tem que escrever. Ele foi randomizado ou não? Como é que foi feita a coleta de dados? Então, todos esses dados escritos na metodologia é que ganha a credibilidade de um artigo científico, vamos dizer assim. Esse foi interessante. Esse trabalho, todo mundo seguiu ele na época. Isso é uma prótese de disco cervical que usava para evitar que o disco de cima ou que o disco de baixo piorasse ao longo dos anos. Então, esse autor concluiu que 3% ao ano, quando ele colocasse uma artrodese cervical, piorava o disco de cima e de baixo. E todo mundo aceitou isso como um todo. A gente pega o trabalho dele para ler, é cheio de erros metodológicos, os pacientes já tinham, poucos pacientes foram acompanhados ao longo dos anos, ele foi perdendo o paciente. Então, os pacientes já tinham alteração degenerativa. Então, depois você muda toda a parte estatística desse trabalho, na verdade, ele tinha apenas 0,5% ao ano a incidência de degenerar
para cima ou para baixo. Então, você vê, a metodologia dele enganou muita gente ao longo do tempo. Então, a grosso modo, a leitura é essa, tem que exercitar, ler e reler, e anotar, e fazer questionamento sempre a respeito do que foi feito, o que é que foi escrito naquele artigo. Então, a grosso modo, na primeira leitura de um artigo científico, eu passo rapidinho, vou nas figuras de quadro. Depois você faz uma leitura mais atenta, né? Qual é o problema? O que é que ele quer mostrar para a gente? Por que esse estudo é necessário para mim? Né? Eu não vou sair lendo todos os artigos que falam sobre cardiologia, infectologia. Então, você tem que saber, isso é importante para mim, para a sua área, né? Vai anotando, vai lendo e vai anotando. Você melhora a compreensão do artigo e da sua própria memória. Resuma o artigo em algumas palavras. Aí você vai lembrar futuramente daquele artigo especificamente. Então, gente, acho que é muita coisa para falar. A aula está gravada, depois eu posso passar para vocês e a gente pode discutir agora com mais calma, se você tiver alguma dúvida. A turma está aí ou foi coisa demais? Valeu, doutor Fernando, muito obrigado. Obrigada pela aula, doutor Fernando. Eu tenho uma dúvida sobre o título. Pode O que falar. O assim, título que é a não última pode coisa do faltar? trabalho quando você vai fazendo. Quando eu fiz o meu mestrado, eu mudei umas 5 vezes, o doutorado, a mesma coisa. Aí, no final, sai um título que você faz. Ó, esse aqui vai encaixar melhor no meu trabalho. Lógico que ele tem que ser coerente com o que você fez, obviamente. O título tem que ser chamativo, né? Isso é importante, você tem que lembrar sempre disso. Hoje em dia está usando muito título questionando. Então, título, tem editores que não gostam, mas o título pode ser uma pergunta. Então, tem editor que gosta, tem editor que não gosta. Mas pode ser uma pergunta o título. Certo, obrigada. E tem alguma dica que você acha que não pode faltar? No Ou isso título? depende do artigo, né? O título, basicamente, é quase que a sua conclusão. O que é que você quer vender? Qual é o peixe que você quer vender? Então, no título já tem que estar uma coisinha que chame a atenção para o cara ir lá e catar o seu artigo. Então, o título tem que ser chamativo, prático, não pode ser um soneto da infidelidade grande, né? Tem que ser curto e o mais prático possível. Mas, à medida que você vai fazendo o trabalho, você vai vendo que algumas palavras que você usou no título, ela pode ser retirada. Então, o título mais conciso, mais preciso. Basicamente, o seu título é quase o seu objetivo principal e a sua conclusão numa mesma frase, vamos dizer assim. Mas, à medida que o trabalho vai desenrolando, você vai achando um título. Obviamente, tem que ser sempre um título e, a partir daí, você desenrola todo o seu trabalho científico. Essa é só uma aula, né, gente? A gente está lá no Biocol todo dia, a gente está disposto a ajudar vocês na medida do possível, o que for necessário. Né? Não foi aula para vocês saber fazer um trabalho, nem como é que escreve, foi só para abrir os olhos de vocês como é que a gente faz para reconhecer um bom trabalho científico, vamos dizer assim. Obrigada, doutor Fernando. Valeu, turma amiga. Então, está gravado. Doutor Fernando, Diga, eu tenho só uma... Desculpa. O senhor falou lá quando a gente fez a pré-apresentação ali do seminário, que iria passar as anotações das observações de vocês para a gente. O senhor chegou a me sugerir um título. Eu estou com os trabalhos de vocês aqui. Estou com o trabalho de vocês aqui. Tranquilo. Se eu conseguir me passar essa sugestão, eu achei que eu tinha anotado, mas eu não encontrei. Tranquilo. Amanhã eu estou lá no Biocol o dia todo, a gente pode olhar. Leve para a gente olhar junto. Ah, joia. Obrigada. Valeu, turma. Vou mandar para vocês a aula. Valeu, doutor. Obrigado aí, galera. É muita coisa, né? Desculpe a confusão, mas não tem como. A aula é longa mesmo, senão... Mas tá bom. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, senhor. Valeu. Tchau, galera. Tchau.